Se você é algo como eu, cresceu atormentado com um medo profundo e duradouro. Um horror inabalável de ser lentamente sugado para um destino sombrio, tendo inadvertidamente pisado em um pedaço de combustível puro para pesadelos conhecido como areia movediça. E não é de se admirar que tantas pessoas estremeçam com a ideia dessas poças perigosas, dado o número de vilões e heróis da grande e pequena tela que pereceram na areia movediça. E eles têm um ponto, certo? Estou sendo sugado para baixo. Areia movediça é um perigo muito real e muito comum, que ocorre naturalmente, do qual não há escapatória, certo? Sou Stu. Bem-vindo ao Debunked. Aqui separamos verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Do livro da selva a Jumanji, de Lawrence da Arábia, a Indiana Jones, o cinema e a televisão estão repletos de cenas arrepiantes de areia movediça. Engolindo humanos inteiros em meros momentos. Tão popular é esse clichê que até entrou no reino da paródia. Bagunça areia movediça. Curiosamente, as cenas de areia movediça em filmes atingiram o auge no meio do século XX. Na década de 1960, cerca de 1 a cada 35 filmes lançados continham cenas com areia movediça. Claro, enquanto todos nós estamos claramente obcecados com areia movediça. Nem tudo que se vê na tela é digno de confiança. É por isso que todos nós estamos tão calmos e imperturbáveis com a ideia de afundar completamente em uma prisão de areia e lama, nunca mais para ser visto novamente. Areia movediça realmente existe? Eu pensei que era apenas coisa de videogame. Pensando bem, talvez valha a pena gastar um pouco de tempo investigando a realidade da areia movediça. O que realmente é, como ocorre e como você pode se salvar se for infeliz o suficiente para ser pego em suas garras úmidas e arenosas? Certo, primeiro de tudo, o que exatamente é areia movediça e quão precisamente ela é retratada na tela? Simplificando, areia movediça é uma área de areia que foi saturada por água ao ponto de não conseguir suportar e sustentar nenhum peso significativo. Menos simplificadamente, a areia movediça é considerada um coloide, um termo científico que se refere a uma mistura na qual partículas insolúveis de uma substância, neste caso grãos de areia, e normalmente também silt e argila, estão suspensas em outra substância, geralmente líquida, neste caso água. Normalmente, o atrito entre os milhões de grãos de areia seca permite que eles se encaixem firmemente e espalhem qualquer força descendente sobre uma grande área, suportando facilmente o peso de uma pessoa. Não é o caso com a areia movediça, pois é uma mistura de areia fina, partículas de argila ainda menores do tamanho de microns e água. O atrito nos grânulos de areia é muito reduzido, impedindo que eles se encaixem quando comprimidos. Como resultado, a mistura se comporta muito mais como um líquido do que um sólido. Quando você pisa em areia movediça, começa a afundar imediatamente. A areia movediça é um fluido não newtoniano, pois suas propriedades físicas dependem das forças aplicadas a ela. É um fluido não newtoniano que se torna mais fino com o cisalhamento, ou seja, sua viscosidade diminui com a aplicação de estresse. Por isso, geralmente é difícil identificar areia movediça. Quando não perturbada, a areia movediça se comporta como um sólido, não fluindo e mantendo sua forma. Se uma fina camada de areia seca tiver sido soprada sobre a superfície, ela pode ficar quase invisível. Apenas quando pisada é que a parte rápida da areia movediça se torna aparente, pois a mistura cede facilmente à pressão aplicada, permitindo que você afunde nela. Dada a composição simples da areia movediça, é possível que ela se forme basicamente em qualquer local onde haja areia ou solo arenoso e água. Mas quão comum é isso? E onde é provável que esteja? Mas antes de chegarmos ao fundo disso, sendo compostos de areia ou solo arenoso e água, eles tendem a estar em locais com água, como praias, lagos, rios e pântanos. Mas a areia movediça também pode se formar mais para o interior e longe de água superficial óbvia se houver uma fonte subterrânea, como uma nascente subterrânea. Claro, as condições têm que ser exatamente corretas. Muita areia e pouca água resultam em areia molhada, que geralmente ainda é sólida o suficiente para se caminhar. Muita água e pouca areia resultam em água arenosa, que obviamente não suportará seu peso, mas tem a vantagem de não ser quase invisível ou difícil de se mover ou nadar.
Vale ressaltar, porém, que como a areia movediça só ocorre quando areia e água são misturadas em certas proporções, ela é, na verdade, bastante rara e não está à espreita em todas as praias ou margens de rios. Mas digamos que você acabe pisando sem querer em alguma areia movediça genuína e autêntica. Quão perigoso é realmente? As puxadas de areia movediça que devoram humanos são um mito de filme ou devemos realmente nos preocupar? Embora as cenas de areia movediça em filmes e televisão sejam dramatizadas e exageradas, grandes extensões escondidas de areia pastosa ainda podem representar perigo? Sim, pode ser, em certas circunstâncias, mas o perigo que a areia movediça representa para a maioria das pessoas é bastante baixo. De fato, a versão cinematográfica de areia movediça que puxa pessoas rapidamente para baixo é impossível por diversos motivos. As manchas de areia movediça geralmente não são muito profundas, então na maioria dos casos é possível afundar apenas alguns pés ou menos de 1 metro. Mesmo em uma área de areia movediça profunda o suficiente para te engolir completamente, você só afundará pela metade. Isso ocorre porque a areia movediça tem uma densidade de aproximadamente 2 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade geral de um humano médio é apenas de 1 grama por centímetro cúbico, que para os matemáticos entre vocês é aproximadamente metade da densidade. Apesar das representações cinematográficas da areia movediça sugando vorazmente como um monstro faminto, a física determina que, uma vez que você afunde até a metade, você começará a flutuar. A menos que você lute. Lembra que a areia movediça é um fluido não newtoniano que afina com o cisalhamento. Não estávamos apenas usando terminologia sofisticada sem propósito. Se você aplicar estresse à mistura lutando contra ela, a viscosidade da areia movediça ao seu redor diminuirá, fazendo você afundar mais. E quando você para de se mexer, a areia movediça volta a engrossar em uma massa arenosa, pegajosa, prendendo você ainda mais. Então, mesmo que a areia movediça não te sugue e te afogue, sair dela pode ser extremamente difícil. E é aqui que se torna legitimamente perigoso. Por exemplo, se você estiver preso em areia movediça, em um local com marés, terá no máximo 6 horas antes que a água chegue, talvez menos. É muito mais provável que a areia movediça te elimine assim, não te sugando para baixo de sua superfície, mas te prendendo no lugar antes que a ajuda chegue. Mesmo que você esteja preso em areia movediça, que não esteja perto do mar, você pode ser vítima de insolação ou desidratação em condições quentes, hipotermia em climas frios, ou, se continuar a entrar em pânico e se debater, exaustão. No pior cenário, ficar preso na areia movediça pode te deixar vulnerável a predadores como uma refeição fácil para animais famintos. Então, qual é a melhor maneira de escapar se você se encontrar realmente, genuinamente, devidamente preso na areia movediça? Primeiramente, não entre em pânico. Se você começar a se mover freneticamente para escapar, corre o risco de se colocar em mais perigo do que estaria normalmente, seja afundando mais profundamente ou se cansando. Antes de tudo, remova todas as mochilas grandes e cargas pesadas que estiver carregando. Segurar esses itens aumentará sua densidade total? Então, mesmo que não afunde completamente, você afundará mais e ficará cada vez mais preso. Se você tiver acesso ao seu telefone e sinal, ligue imediatamente para os serviços de emergência. Se você estiver acompanhado, avise que está preso e peça para chamarem os serviços de emergência. Se estiver sozinho, mas ao alcance da voz de outras pessoas, grite para chamar a atenção delas e pedir ajuda. Quanto mais pessoas souberem que você está em apuros, melhor. Seja o que for que você faça, lembre-se de manter todos os movimentos o mais lento possível. Como já aprendemos, movimentos rápidos podem te exaurir ou te deixar mais preso, então permaneça calmo. Em filmes e na televisão, pessoas normalmente tentam resgatar vítimas de areia movediça, agarrando seus braços ou usando uma corda para puxá-las. Mas as propriedades físicas da areia movediça tornam isso extremamente difícil. Você não está apenas lidando com viscosidade variável, mas tentar puxar uma perna submersa para fora da areia movediça cria um forte vácuo que te prende. Pesquisas mostram que tentar remover apenas um pé submerso da areia movediça requer a mesma força necessária para levantar um carro inteiro. O truque não é lutar contra a areia movediça, mas trabalhar com ela. Se estiver perto de alguém ou ao alcance de um galho resistente, não tente usá-los para se puxar para fora. Em vez disso, tente transferir o máximo de peso possível sobre os objetos, reduzindo seu peso na areia movediça para flutuar.
Se você estiver totalmente sozinho ou ninguém puder alcançá-lo, tente se posicionar para ficar deitado de costas. Isso aumentará sua área de superfície total em relação ao peso, facilitando a flutuação. Uma vez que você esteja nessa posição, pode agitar lentamente a areia movediça ao redor de suas pernas para introduzir mais água e diminuir sua viscosidade local nessa área, sem fazer com que o resto do seu corpo afunde. Usando este método, você pode ser capaz de mover suas pernas para cima e sair da mistura arenosa. Neste ponto, use seus braços para remar para trás contra a superfície da areia movediça e nade suavemente em direção à segurança. Tente não remar muito profundamente, pois isso corre o risco de prender seu braço. Continue assim até chegar em terra firme e conseguir se puxar para fora. Esse é o melhor conselho que temos para você se cair em areia movediça. Pelo menos areia movediça baseada em água tradicional. É isso que você realmente não quer encontrar. A prima quase mítica e muito mais rara da areia movediça, a areia movediça seca. O chão está afundando. Até agora estivemos falando sobre areia movediça regular, que se forma na presença de areia e água. O que É areia movediça? Estou calma. Não, é seco. Relatos de viajantes e veículos sendo engolidos em desertos secos, no entanto, eram considerados rumores e folclore. Isso foi até 2004, quando pesquisadores provaram que tais histórias podem realmente conter um grão de verdade. Em um experimento realizado na Universidade de Twente, na Holanda, cientistas bombearam ar através de um recipiente de areia muito fina e permitiram que ela se assentasse. Os pesquisadores descobriram que, quando soltavam uma bola logo acima dessa mistura, ela imediatamente afundava aproximadamente 5 diâmetros na areia, engolindo-a completamente. Isso acontece porque a areia superfina se acomoda em uma estrutura muito solta e frágil, semelhante a um castelo de cartas. E como a densidade geral da mistura de areia e ar é extremamente baixa, praticamente qualquer coisa que caia nela afunda instantaneamente. O mesmo perigo existe para pessoas que trabalham em e ao redor de silos cheios de grãos, que podem engolir por completo aqueles que têm o azar de cair neles. Embora a existência de areia movediça seca tenha sido demonstrada apenas em laboratório, teorizou-se que tais condições poderiam surgir naturalmente, como após uma tempestade de areia severa. De modo geral, a areia movediça é muito menos perigosa aos humanos do que a mídia popular sugere. Mas a areia movediça real certamente não está sem seus perigos. E enquanto a existência de areia movediça seca naturalmente ocorrente não é confirmada, nós aqui no Debunked aconselhamos que você a evite a todo custo. Obrigado por assistir, fique curioso, mas seguro. Até a próxima. Obrigada.